Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Jogo. Estou no vídeo hoje aqui para trazer notícias que são bem legais para o torcedor São Paulino. Vai ser interessante porque nós estamos falando aqui de mercado de transferências do futebol, coisa que o São Paulo tem sido taxativo ao afirmar que vai sim ao mercado buscar jogador. Não fosse somente pelo técnico Rogério Ceni que pede os caras abertamente na coletiva, fica bem, tá sendo um atrativo, né, pro torcedor São Paulino assistir as coletivas do Rogério Ceni, porque ele chega ali abertamente e fala, ó, tal coisa, não tem tal peça, preciso de tal peça, esse jogador seria interessante e tal. Ele tem usado bastante os veículos de imprensa para expor, como é que eu posso dizer? Uma falta de proatividade da diretoria muitas vezes. Então quando ficam muito parados, o Rogério Ceni vem e expõe. Muricy uma vez ele foi contratado pelo São Paulo e trabalhou nas férias. E ele disse, se eu não estiver lá, nada vai andar. Tipo assim, nem é na maldade, é porque não vão fazer mesmo. Acho que o Rogério Ceni segue nessa linha para trazer reforços para o São Paulo. Ele faz mais no âmbito da cobrança, né? E aí o São Paulo tem que se coçado. Então vamos falar sobre isso aí hoje, ver quais são as opções que tem pro São Paulo, o que há de realidade por aí que vai ser bem interessante. Deixa o like para dar aquela moral no vídeo, que é muito importante, peço muito esse like aí. E se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, é de coração. Vamos falar então do Lucas Moura, do De La Cruz, tem coisa, nossa, tem o Solari. Quero então deixar um recadinho para você na tela aqui do Guga, grande Guga, reparem nesse recadinho aí. Duas coisas que eu não acreditava na internet, era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. Bom, valeu Guga, recado dado então, galera, vamos lá, vamos começar então falando já pelo De La Cruz, que eu acho que é importante, tem também o Lucas Moura, o Lucas Moura não teve nenhuma atualização, vou começar pelo Lucas Moura então, não teve nenhuma atualização ainda, mas é fato que o Lucas Moura tem disputado ali posições no Tottenham, tem uma atualização, lembrei agora, que nem é falar do Lucas Moura hoje, mas existe uma possibilidade do Pombo, né, do Richarlison Pombo, da seleção brasileira, ir para o Tottenham. Se isso acontecer, meus amigos, vocês podem ter certeza que o Lucas Moura não vai ser utilizado de jeito nenhum. Ele já é hoje terceiro reserva no cenário e o Pombo, se for para lá, não sei nem se foi, não pesquisei, não ia falar do Lucas Moura aqui hoje, mas existe uma possibilidade do Pombo, do Richarlison ir para o Tottenham e se for, acabou. Aí o Lucas é a quarta opção e olha lá, não é nem opção. Ele deixa de ser opção pro Tottenham. Então ele passa a ganhar no São Paulo ali uma nota de realidade muito gigantesca. Não só porque o Tottenham vai querer se livrar do menino, mas porque também o Lucas Moura não vai querer ficar encostado num time que ele tem o Perisic, tem o Pombo e ele sabe que ele não vai ser usado. Então assim, Lucas Moura é uma realidade gigantesca, astronômica pro time de São Paulo. O Nicolás De La Cruz, assim como o Pastore, que eu falei bastante aqui também, eles estão em final de contrato. Teve aí uma publicação, inclusive foi do Daniel Perrone, e ele usa alguns dados do contrato e também do Nicolás De La Cruz, enquanto ele é um reserva de luxo no River Plate. Olha só, ele não tá nem sendo titular. Ele é irmão daquele Carlos Sanches que joga no Santos, né? E esse rapaz, ele tem 25 anos e que, portanto, ele não interessa tanto assim lá para o mercado europeu. Todo mundo sabe que o mercado europeu, quando você tem um cara de 23 anos, já está meio ultrapassado para o mercado europeu. Ainda dá, mas com 25 o mercado europeu não costuma contratar, porque o mercado europeu não funciona igual aqui do Brasil, que contrata para reforçar o time, então somente para reforçar o time. Lá é muito raro isso acontecer, os caras pagarem fortuna. Eles usam de oportunidade, como foi, por exemplo, o caso aí
da troca de time do Perisic, só para dar um exemplo. O Lucas Moura, que foi contratado pelo Tottenham por 25 milhões de euros à época, né, no Paris Saint-Germain, ele foi já um ponto fora da curva. Normalmente a Europa não pratica esse tipo de transferência carésima, só quando o cara é realmente muito gigantesco o futebol dele, ou quando o cara ele tem muito a agregar enquanto valor futuro. Aí eles fazem essas trocas, como o caso do Antony no Manchester. No valor futuro vai funcionar pra caramba, mas eles estão pagando uma nota. Quando é um caso do Lucas Moura, 25 milhões é mais ou menos o que o São Paulo pagou no Pablo aí, trazendo o Atlético Paranaense. É uma transação parecida, eles tiram do Paris e levam pro Tottenham, fica meio parecido, e ainda assim isso é raro, isso não é normal de acontecer. É normal fazer igual o Real Madrid fez com o Sérgio Ramos naquela época, como o Paris fez com o Neymar, aí traz o cara que é potencial de verdade, é muito diferenciado. Jogador normal não. Então o De La Cruz na Europa ele passa a perder muito espaço, mas com certeza. E é um jogador uruguaio, já tem o irmão Carlos Sanches, que não sei se foi feliz aqui no Santos, mas deve ter sido bem feliz, joga há muito tempo no Santos, e ele vindo para o São Paulo, ele viria para um time tricampeão do mundo, isso na cabeça dele, tá? Viria para um time tricampeão do mundo, que está num caminho muito bom de reconstrução, né? O São Paulo você pode não acreditar, mas está se reconstruindo sim, deu uma enxugada bacana na folha salarial, tem os salários atrasados que serão quitados agora em julho, já está tudo combinado com os jogadores, e o São Paulo hoje, queira você ou não, ele briga títulos e tem passado de fase em Sul-Americana, fase de Copa do Brasil, que tem rendido uns frutos legais pro São Paulo, sem falar a torcida que carrega esse time e lota o Morumbi constantemente, fazendo disso uma renda bem bacana mesmo. São Paulo tem os maiores patrocinadores da história em termos de valores, então ele conseguiu sim uma estabilidade, conseguiu sim dias melhores para poder trabalhar. Se pode ou não gastar dinheiro e torrar dinheiro com contratações, isso ainda não pode, com certeza não pode, mas usando a oportunidade de mercado, como é o caso do De La Cruz, que fica sem contrato agora no meio do ano com o River Plate, o São Paulo pode sim fazer uma investida. Claro que vai haver luvas, né? Tem que pagar alguma coisa pro cara para ele vir jogar no São Paulo, mas seria um pagamento de tipo contratação mesmo, nada de outro planeta, falar em euros, falar em muitos dólares, tá? Coisa na casa do que o Caleri vai receber ali, sabe? É um valor, o Nicão vai receber também, é um valor muito dentro da normalidade do futebol, e eu acho que o De La Cruz pro São Paulo ele seria assim um reforço, mas cara, gigante, gigantesco, e ele é um meio atacante que também sabe cair pelas pontas, mas esse é mais centralizado. Existe o ponta, que aí não vou chamar de Lucas Moura de ponta e nem vou chamar o De La Cruz de ponta, mas existe sim uma investida do São Paulo pelo Pablo Solari que não acabou ainda. Com o Pablo Solari, o São Paulo não investiu em termos de proposta, como foi feita uma negociação com o Igor Rabelo, como foi feita uma negociação com o Soteldo, com o Douglas Costa, e como foi feita também uma negociação com o Pastore, que aí não tendo sido do São Paulo propriamente, mas o Pastore oferecido para o São Paulo e demonstrado interesse. A mesma coisa Marinho também teve uma sondagem grande e os caras, o empresário, isso é notícia, o empresário ofereceu o Marinho para o São Paulo e o São Paulo não descartou ainda a vinda do Marinho. Esse sim é um jogador de beirada de campo e um jogador que não tem mais aquele pulmão, aquele gás do começo da carreira, mas é um jogador que joga pelas pontas e ainda é bastante efetivo. Tá numa fase ruim no Flamengo, não sei se é a fase dele ou se é porque ele não joga. É a mesma coisa do Pedro, escolheu o time errado, sabe? O Pedro escolheu o time que ele não ia jogar e o Marinho escolheu o time que ele não iria jogar. Então os caras, eu não consigo entender qual que é a escolha do Pedro e do Marinho para ir pro Flamengo. Quando seria titular em qualquer time do Brasil, talvez da América do Sul inteira, os caras vão pro único time que não vai poder jogar. Então não dá para acreditar, não dá para entender, é ilógico e irreal de pensar, mas o Marinho é sim uma opção. E o Pablo Solari, esse diferente do Marinho, não é tão matador, fazedor de gols, sabe? Não é aquele cara tão letal pela ponta, tão bom na ponta, mas o Pablo Solari é um cara que ele consegue ter drible, ele consegue ter velocidade, ele consegue fazer a jogada pela beirada do campo como o São Paulo tanto precisa. E um outro jogador que está também no radar do São Paulo desde que começou a janela de transferência do começo do ano, e o São Paulo identificou no cara um bom jogador, um ótimo jogador na verdade, mas que
teria um comportamento não tão bom, extra-campo, tal, isso é coisa que eu não acredito, tá? Que é o Brian Ocampo. Esse talvez seja o meu preferido, não comparando com o Lucas Moura, lógico, aí também não, mas para jogar na ponta, tirando o Lucas Moura, eu acho que o Brian Ocampo é o cara que mais se identificaria com o São Paulo. Um jogador uruguaio também, um jogador que esse é ponta direita nato, um jogador que joga demais pela ponta direita, forte fisicamente, muito rápido e habilidoso. É um jogador raro que pega a bola pela ponta direita com a perna direita e dribla pela própria ponta direita. Não é um cara ponta esquerda e tal. Imagina, antigamente, quando eu era moleque, o Euler, que era ponta direita, caía pela direita. O Denilson, que era ponta esquerda, caía pela esquerda. Aí resolveram inverter as pernas, né? Robin Ribeirinho invertidos e tal. O Brian Ocampo faz aquele futebol moda antiga. E quando você joga com a direita, perna direita, pela ponta direita, você tem que ser muito rápido e muito forte. E é o que o Brian Ocampo tem feito, tem mostrado por aí. Então, é outro jogador que também o contrato está encerrando agora. O São Paulo já pode até assinar pré-contrato ou trabalhar numa negociação com ele assim para trazer ele agora com custo baixíssimo, porque o time nacional do Uruguai vai perder o Brian Ocampo assim de maneira muito, não vou chamar irresponsável, mas de uma maneira triste, né? É um contrato com um jogador que acaba, você não renova, e um jogador de baita qualidade técnica, coisa que não deve aparecer mais pro Nacional do Uruguai. A mesma coisa acontece com o Nicolás de la Cruz no River Plate. Vai perder o jogador, não vai renovar, coisa e tal, e ainda assim o cara não tem nem jogado. O River Plate não vai encontrar outro Nicolás de la Cruz, principalmente já estando contratado. Então o São Paulo tem que ficar muito atento para esse tipo de coisa aí, porque esses jogadores, eles têm um potencial gigantesco para fazer a ponta do São Paulo ou de qualquer time que seja. O São Paulo precisa ficar atento a isso. O São Paulo tem ainda o Caio, que joga na seleção. Toró não vai jogar mais, mas o Caio também volta para ser esse ponta esquerda. E o Rogério Ceni, na última coletiva, ele deu notas, né, alerta ali, de que o Caio vai jogar sim. Ele acha que o Caio deveria ainda se preparar por mais um ano, deveria fazer ali mais um ano de base, equipe de base, mas como o São Paulo tem uma carência enorme nesse elenco, o São Paulo precisa muito de ter um jogador na ponta esquerda, o Caio passa a ser esse nome. O Caio tá jogando agora na seleção brasileira, na equipe dele de base. Não é a principal, claro, mas é na base. Ele teve ali uma contusãozinha, não se machucou, mas seria uma contusão até bem séria se tivesse acontecido. Não aconteceu, o movimento é feio, eu vi a cena, não aconteceu, e o Caio passa a ser um reforço para a ponta esquerda para o São Paulo para jogar nesse segundo semestre, quando o São Paulo terá finais de Copa do Brasil, de Sul-Americana e o brasileiro cada vez fervendo mais. Então queria muito ouvir a sua opinião sobre esses nomes aí, e falem para mim sobre o Solari, Brian Ocampo, De La Veiga, que são realidade, Marinho também, que são realidade pesada no São Paulo, e isso pode acontecer a qualquer momento, não se assuste não. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!